Olá meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares. Estou passando aqui mais uma vez para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal. E olha, aproveitando esta natureza, dá um giro aí, bem legal, ó. Aproveitando toda essa natureza, gente, é coisa linda demais. Estão ouvindo aí as cigarras? Olha só, que coisa mais linda. Meu Deus. Maravilha! Glória a Deus! Olha só, olha o sol, olhem o sol, nesse exato momento. Bom, retomando o nosso vídeo, depois da contemplação desta natureza, como disse o salmista, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Alguns ainda têm a ousadia, a petulância, a empáfia de dizer que Deus não existe. E olha só, o Salmo 14:1 e o 53:1 diz o seguinte: que o nécio no seu coração afirma, não há Deus. Mas como nós podemos contemplar por essa própria natureza linda demais, ouçam o som destas cigarras, a voz dessas cigarras, adorando, louvando o Criador da natureza. Quando nós voltamos lá para Breshit Aleph Aleph, ou seja, Gênesis 1:1, o que é que o Criador nos diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Breshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz v'haaretz tohu vavohu v'rosher al pnei terrom veru Elohim. Portanto, nós temos aí a Bíblia dando testemunho da existência de Deus. O próprio Paulo, lá no Areópago, no capítulo 17, versículo 26, a partir do versículo de número 23 de Atos, capítulo 17, 23, ele fala dessa existência do glorioso Deus, do majestoso, do excelso, do sublime, do eterno, do grandioso, do eu sou. Então, nada melhor do que hoje falarmos sobre um pouco da existência de Deus. E para falar da existência de Deus, eu quero evocar os nomes de Deus. Eu quero evocar os nomes de Deus. E por que evocar os nomes de Deus? Bom, de acordo com Macintosh, em sua obra Comentário da Torá, ele fez em 6 volumes, de Gênesis até Deuteronômio. Deuteronômio é dividido em 2 partes, em 2 obras. No livro de Shemot, ou seja, no livro de Êxodo, ele, ao comentar o capítulo 3, versículos de número 13 e 14, ele chega a dizer o seguinte, que os vários nomes por meio dos quais Deus se revela estão diretamente vinculados às necessidades variáveis das pessoas com as quais ele está em relação. Ou seja, Deus na sua multiforme sabedoria, na sua graça, no seu amor, que inclusive Paul Hoff chega a dizer o seguinte, que uma das provas inefáveis do amor de Deus está no fato de que um dia ele se revelou ao homem e esta revelação ficou registrada na Bíblia. Portanto, a Bíblia é uma fonte de revelação da grandeza de Deus, do nosso Deus. E nessa revelação, a Bíblia também vai trazer segredos a respeito do nome de Deus. Você sabia que Deus não tem apenas um nome? Existe um pessoal aí que diz que Deus tem apenas um nome e o nome de Deus é Jeová. E se você não invocar esse nome Jeová, então você não vai conseguir nada. Mas a Bíblia revela que ele tem não apenas o nome de Yahvé, mas muitos outros nomes. Então, levando em consideração agora o que disse Macintosh, o que ele disse? Que os vários nomes de Deus estão diretamente vinculados com as circunstâncias, as nossas necessidades.
Ou seja, de acordo com as nossas necessidades, Deus se manifesta com o nome. E vale lembrar também que o nome para os antigos, em se tratando da divindade, não era apenas um apelativo, um designativo de pessoa ou coisa. O nome estava estreitamente, inextricavelmente vinculado com a pessoa do seu portador. De modo tal que quando Deus revela um nome, Ele está compartilhando conosco parte do seu caráter, daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz. Aleluia! Glória a Deus! Portanto, cada nome de Deus tem uma revelação. Vamos começar, então, pelo nome Elohim, porque lá em Bereshit está escrito Bereshit bara Elohim. Veja que esse nome Elohim, ele está na sua forma plural. Quando você, por exemplo, lê Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, você vai ver que Elohim diz: façamos o homem à nossa imagem. Ali nós temos, por exemplo, uma manifestação da Trindade, porque quando nós consultamos toda a Bíblia, nós vemos que a obra da criação, isso que você acabou de contemplar, toda essa natureza, esse canto de pássaro, essas cigarras, esse dia maravilhoso, esse sol maravilhoso, não é obra de apenas uma pessoa da divindade, mas é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo estiveram envolvidos na obra da criação e estão envolvidos na manutenção e na sustentação da sua criação. Inclusive da minha vida, da sua vida, da natureza, desses pássaros, dessas cigarras, de tudo isso que você está contemplando. Portanto, o nome Elohim tem essa revelação. Inclusive, existem rabinos que chegam a dizer que realmente este plural do nome Elohim não é apenas um plural majestático, como boa parte dos judeus entendem, mas que é bem da verdade. No nome Elohim está revelado no nome Elohim as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é lindo isso? Depois, quando vamos, por exemplo, para Gênesis capítulo de número 16, nós vamos encontrar ali um evento, uma situação bem interessante que envolve Sarai, Avram e Agar. Por que eu digo Sarai e Avram? Porque esses dois nomes eram os seus primeiros nomes, que Sarai passou a ser chamada de Sará, que é princesa, e Avram, que vem do hebraico Av, que significa pai, mas Ram, que é altura, e Avram significa pai da altura, pai elevado, pai excelso, pai exaltado, foi mudado para Avraham. Então, Avram, pai elevado, pai da altura, pai exaltado. Logo, o nome é mudado para Avraham, que é pai de uma multidão. Então veja que é um episódio interessante, porque Agar ela é expulsa de casa, e em sendo expulsa ela sai grávida e ela para próximo a um poço. E naquele momento, Malaíavé, o anjo do Senhor, se apresenta para ela e lhe faz promessas em nome, um representante do Eterno, do Criador do Universo, se apresenta para ela e lhe faz promessas, dizendo que ela estava grávida e que o filho que iria nascer se chamaria Ismael. Ismael vem do hebraico e significa Deus vê, Deus ouve melhor, Deus ouve a aflição, Deus ouve a aflição. Então, aquela que foi ouvida por Deus, e que também Ismael seria 12 nações. Olha que bênção maravilhosa. Naquele exato momento, o que Agar faz? Ela então recebe a revelação e dá o nome naquele poço de Ber Lai Roi. Ber é o nome hebraico para poço. Agora Lai Roi é o vivente que me vê, o vivente que vive e me vê. E por que desse nome? Porque Roi, ou seja, o Senhor estava contemplando Agar naquela situação, naquela aflição, naquele momento de solidão. Olha que coisa linda, mostrando para ela: Agar, você não está sozinha. A sua senhora Sara lhe expulsou de casa,
lhe deixou nesta situação, mas eu estou te vendo. O homem pode não estar te vendo, mas eu estou te vendo e vim aqui para lhe fazer uma promessa. Oh, aleluia, glória a Deus. Volta para casa da tua senhora, humilha-te diante dela, porque olha, você não vai perecer. Ou seja, o Senhor lhe faz uma promessa e abençoa a vida de Agar. Mas ainda quero revelar mais 2 nomes. Este é apresentado ao próprio Abraham no capítulo 17 de Gênesis. Veja que Abraham, ele foi chamado lá em Ur dos Caldeus. Estava, de acordo com o texto hebraico, de acordo com o texto de Gênesis capítulo 12, ele estava com cerca de 75 anos quando foi chamado. E ele foi chamado debaixo de uma promessa, que ele seria chamado Abraham, porque era Avram, que significa pai de uma multidão. Mas ele era já velho, a sua mulher era estéril, estava com 65 anos. Passado algum tempo, veja que ele toma Agar como sua mulher, de acordo com a tradição, a regra e a lei ali sumeriana, ali da Mesopotâmia, que quando a mulher não pudesse dar filho para o seu senhor, o que ela poderia fazer? Tomar uma criada, uma escrava, alguém que tivesse sob a responsabilidade, dar para o esposo, e o filho que eles tivessem ficaria sendo do casal, ou seja, de Abraão e de Sara. E aí ele toma Agar. Só que quando ele toma Agar e tem um filho com ela, não foi sob a orientação de Deus. Ele tomou por iniciativa da sua própria mulher, guiada pelos costumes, pela cultura da sua época, da sua região. Mas não essa era a vontade de Deus. Eles deram um jeitinho humano para a promessa de Deus se cumprir. Mas Deus não precisa de jeitinho humano. O que Deus queria fazer com Abraão, com Sara e Abraão, era sobrenatural. Muitas vezes nós queremos antecipar as coisas, cumprir a promessa de Deus do nosso jeito. Mas Deus tem o tempo, a maneira, o tempo certo de fazer cumprir a sua promessa. E a promessa de Deus, ele age sempre dentro do sobrenatural, dentro daquilo que para nós é impossível, mas ele faz acontecer. Por essa razão, então, Abraão não tomou uma boa atitude. Atitude essa que depois lhe custou muitas dores, e até hoje o povo hebreu, o povo de Israel, ainda está sofrendo por conta desta atitude de Abraão. Mas resumindo, quando Abraão, passados 24 anos, da promessa, Abraão está agora com 99 anos de idade. Deus se encontra novamente com Abraão e diz o seguinte: Ani El Shaddai. Ele então chama Abraão e diz: olha, eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. E novamente, então Deus, como que eu posso dizer? Ele reitera as suas promessas, muda o nome de Abraão para Abraão e o de Sarai para Sara. E agora reitera as promessas. Naquele momento, então, Deus se revela como El Shaddai. El Shaddai. Entre a promessa que ele fez e a mudança do nome, está aqui El Shaddai. Porque antes de mudar o nome de Abraão, antes de mudar o nome de Sarai, ele se apresenta com um nome que ele ainda não havia se apresentado, que é El Shaddai. Ele, o poderoso Deus, e Shaddai, que alguns dão o significado de Deus das montanhas, mas Shaddai também vem de Shaddad, que significa seio, que amamenta, e logo Shaddai também vem de Shaddad, que significa agir com violência, destruir, devastar. E só quem pode fazer isso sem ser impedido é um Deus possante, todo-poderoso. Por isso, El Shaddai significa Deus todo-poderoso, sustentador, provedor, amigo, benfeitor, aquele que te satisfaz. Deus, ao se revelar com este nome, está mandando um recado para Abraham. Olha, você quer fazer as coisas do seu jeito, mas eu sou o Todo-Poderoso. Aquele que fez a promessa para você há 24 anos atrás, talvez você se esqueceu, mas eu não me esqueci. Aleluia!
Eu sou poderoso para fazer cumprir a minha promessa. Então não duvide, você talvez tenha se esquecido de uma promessa de Deus, que já se passou um ano, 2 anos, 10, 20, 30 anos, mas está na memória de Deus, e no tempo certo esta promessa irá se cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. E é assim que ele se revela então para Abraham, como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Gente, existem dezenas e dezenas e dezenas e centenas de nomes de Deus, mas nós vamos ficar por aqui. Eu espero que Deus tenha te abençoado, que Ele te abençoe após assistindo esse vídeo, que você possa ser tocado pelo Todo-Poderoso, que você possa ser tocado por Elohim, que você possa ser tocado por Lai Roi, que você possa ser tocado por El Shaddai, mas muito mais, que você possa ser tocado por Yeshua HaMashiach, ou seja, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, porque diante deste nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Contemple mais um pouquinho dessa natureza. Gente, um abraço para todos vocês. Logo, logo estamos voltando para casa. Estamos aqui de férias. Desejo um ano abençoado para todos vocês. Um beijo no seu coração. Olha só, os pássaros, contemplem a natureza. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Gente, que coisa linda! Que obra! Olha só. É o pintor sobrenatural. A sua multiforme sabedoria, essa diversidade. Olha que giro maravilhoso. É muito lindo. É muito bonito. E os pássaros cantam, e as cigarras cantam. Glória a Deus. Um abraço para vocês. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, estamos aqui em Puerto Iguaçu.